Começou? Opa, acho que tá faltando um integrante no episódio de hoje, Marco. E eu acho que é porque hoje você tá na mesma posição que os nossos ouvintes. Bem-vindo ao episódio de hoje, Marco. O episódio extra do Nu Aleatório. Então, por que é o episódio extra do Nu Aleatório? O Domingão destaca. Poucas vezes, com experiência, com competência e com talento, chega de forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso, você está no arquivo confidencial. Marco, estamos no episódio especial do seu aniversário. O Marco não contava com essa, galera. Ele não fazia ideia que eu ia gravar isso. Mas estamos aqui, firmes e fortes. Bom, antes de começarmos, queria dizer que eu, mais o auxílio de alguns amigos do Marco, né, coletamos relatos sobre a pessoa que ele é, maravilhosa. Eu não vou conseguir fazer um arquivo confidencial tão bom quanto ele fez da outra vez, mas eu com certeza morrerei tentando. Então, antes de começarmos, se você tá aí ouvindo esse episódio extra e quiser mandar um feliz aniversário pro Marco, pode mandar pelo comentário, pode mandar pro nosso e-mail ou pro nosso Instagram. Beleza? Então eu vou trazer aqui o primeiro convidado virtual do dia, da manhã. Não, você provavelmente está ouvindo de manhã. Eu não faço ideia que horas são. Vamos trazer o primeiro convidado, o Pedro. Pedro, chega aí. Oi, eu sou o Pedro. Eu conheci o Marco na época do mestrado, que a gente fez junto aqui em Portugal, éramos colegas de sala. E quando eu conheci ele, ele era tipo meu doppelganger, porque a gente relativamente se parecia um pouco, só que por alguma razão os funcionários e os professores da faculdade acabavam confundindo bastante a gente. Achavam que era a mesma pessoa, não sabiam que era um era o outro. E eu acho que esse foi um dos primeiros fatores que fez a gente se tornar amigos. Hoje o Marco é um grande amigo, um dos meus melhores amigos da vida, uma pessoa que eu conto para absolutamente tudo. Quando eu penso nele, eu penso em carnaval, eu penso em felicidade, eu penso em segurança, em parceria, porque eu sei que eu posso contar com ele para absolutamente tudo. E também ele me inspira muito na forma livre que ele tem de viver a vida, de acreditar nos seus próprios sonhos e fazer aquilo que ele gosta de fazer e gostaria de fazer, sem medo do que pode dar de errado. Ele é um cara que nisso, poxa, eu admiro muito. Por isso, Marcola, feliz aniversário. Te amo muito, meu amigo. Um forte abraço, cara. Excelente, excelente. Pedro sintetizou tudo aí, né? Marco não tem medo que as coisas deem errado. Boa parte dessa motivação dele levou à criação desse podcast. E, bom, o Marco é essa pessoa que vocês já conhecem, né? Realmente é impossível não se sentir inspirado pela energia dele. Pedro e Marco não são parecidos, só pra deixar bem claro. Mas eu consigo ver a confusão dos professores. O professor de faculdade, ele tá tipo assim, ele olha meio na diagonal pros alunos. Ele não faz ideia quem é quem, né? Ele não faz ideia, ele não decora a cara das pessoas. Mas Marco e Pedro são completamente diferentes. O Marco, assim, na minha visão, talvez eu esteja errado, mas o Marco, na minha visão, tem uma cabeça a mais de altura que o Pedro. Então são pessoas completamente diferentes. Mas é isso, né? O professor de faculdade não tá nem aí pra esse tipo de distinção tão mundana. Vamos trazer aqui então o segundo convidado da noite, o Lucas, também conhecido como Vando. E parabéns pelo apelido, Lucas. Me pergunto por que você se chama Vando.
Fala, meu nome é Lucas, também conhecido como Vando. Conheci Marcola na faculdade, no primeiro período de Direito. E para mim, Marcola, ele não é um cara expansivo, extrovertido logo de início. Ele demora um tempo para você entender o jeitinho dele, mas depois que você cria uma certa intimidade, você entende aquele humor ácido, e ao mesmo tempo um cara super gente boa, simpático, amigo realmente. E eu acho que ele é um grande contador de histórias, um grande storyteller. 100%. Ele aumenta e inventa, tá? Então, mas isso com nada de sério, sabe? Eu acho que quando é para falar sério, ele consegue falar também. É um cara de um coração gigante e muito inteligente. Acho que Marcola hoje em Portugal tá feliz, que é o que a gente quer para ele, e tá tentando entrar e tentando fazer coisas que ele se sente bem e ele é bom, que é contar história, fazer humor, mas é isso. Nesse quadro confidencial do Domingão, eu teria muitas histórias, passaria um podcast inteiro para falar das histórias que temos na faculdade, de festas, de estudos, é, de estudos nem tanto, né? Mas de fatos engraçados sobre provas, sobre aulas. Mas é isso, é o que eu tenho para dizer. Cola, quero tudo de bom para tu, muita felicidade. Valeu, abraços. Excelente, excelente. O Marco é uma das primeiras características que eu e a Di, minha esposa, notamos sobre ele, é que parece que ele viveu 3 ou 4 vidas de tanta história que ele tem. E tudo bem, aparentemente existe aqui um- uma pequena sugestão de que o Marco talvez exagere em algumas histórias. E eu acredito, tudo bem. Eu prefiro ser enganado, porque eu prefiro as histórias na versão dele do que a história que realmente aconteceu. E acho que se não fosse isso também, acho que esse talento de, sabe, vencer as barreiras com o seu próprio carisma e contar histórias é uma característica fortíssima dele. Não é a primeira pessoa que fala que o Marco acrescenta algumas coisas. Vocês vão ver aí, vão ter. Ó, atenção, Marco. Isso aí foi uma afirmação que apareceu mais de uma vez. As pessoas estão falando que você acrescenta coisas nas suas histórias. Eu não me importo. Honestamente, continue. Se você me contar essas histórias, continue aumentando, porque eu prefiro na sua versão. Beleza? Fica aí a observação. Então, vou trazer aqui o nosso terceiro convidado, que também já foi convidado nesse podcast. O Marcos. Que não é o próprio Marco, galera. Atenção, Marcos. Com S, beleza? Marcos já foi convidado no episódio sobre Holanda. Ouçam aí, não lembro exatamente o número do episódio, mas é muito bom. Opa, aqui é o Marcos, amigo do Marcola, na faculdade, aí em Recife. Meu nome foi sempre um problema para nossa amizade, né? Porque a gente andava junto o tempo todo e em todos os momentos que a gente precisava se Compreensível. apresentar era sempre Marco e Marcos. E as pessoas achavam que a gente tava mentindo, brincando, como se tivesse alguma graça. Mas, enfim, e quando eu ia na casa dele, então, que É é a cara do Marco Marco, Túlio, inclusive. Marco Vinícius, Marco Túlio pai e Marcos. Era ainda pior. Quando eu falava pro porteiro, por exemplo, ele achava que eu tava fazendo alguma piada com a família. Mas enfim, eu sou amigo de Marcola desde a pré-matrícula à faculdade. A gente sempre foi bem próximo dessa época. Então são aí 13 anos de amizade. Sei lá se eu contei errado. 14. Isso de humanos foi mal. E é isso, velho. Acho que o Marcola é um dos caras, ao mesmo tempo, mais idiotas e mais inteligentes que eu conheço. Ele consegue transitar entre esses dois espectros de forma que eu realmente nunca vi na minha vida. Mas é isso, Marcola. Um parabéns muito grande. Aproveita aí seu dia. Tamo junto sempre. E vida longa ao Nu. Excelente, excelente. O Vida Longa ao Nu, eu sinto que eu ganhei em paralelo ao Parabéns com o Marco. Me senti atingido também de uma maneira positiva. Muito bom, Marco. Marco, como você está se sentindo agora? Você
Você já está com os olhinhos cheios de lágrimas? Porque ainda tem muito áudio, Marco. Me pergunto como tá esse coraçãozinho. Vamos continuar aqui, que a gente está começando a entrar em família. E atenção, Gabi, se você tá aí do lado dele, já passa o paninho pra ele enxugar as lágrimas, beleza? Vamos trazer aqui então o tio Cado. Oi, Baco Filho, aqui é tio Cado, passando para lhe desejar muita saúde, muita felicidade e que você venha logo para cá, para a Toca do Timbu Mimim, para a gente dar o nosso grito de guerra, que é N-A-U-T-I-C-O, 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 Naco! Beijo no seu coração, Marquinhos. Ai, excelente, excelente. Eu não aguento com esse áudio. Eu acho que eu ouvi umas 3 ou 4 vezes quando eu ouvi a primeira vez. Eu sei de uma pessoa que vai adorar esse grito de guerra, que é o sogro do Marco. Mas eu não vou elaborar. Quem entendeu, entendeu. Excelente, Marco, excelente. Tudo sobre esse áudio simplesmente é sensacional. Parabéns. Vamos trazer então a tia Lita. Oi, aqui é a tia Liginha. Liginha? Não, meu nome não é Lígia. Ah, tá, é porque é Lita misturada com Ginginha. Uhul, te amo, Kim. Um beijo bem gostoso, parabéns, feliz aniversário, que Deus te proteja sempre. Um beijo com sabor de Ginginha. Uhul! Excelente. Lita que, por ocasião de falar com o Marco em Portugal, mudou para tia Liginha, que é Lita com ginginha. Nada mais justo, né? Se você não provou ginginha e não sentiu vontade de trocar toda a sua personalidade por essa bebida, você bebeu errado. Excelente, excelente. Como tá o coração, Marco? Quinho, né? Aparentemente são muitos apelidos surgindo aí. Vocês vão ver. Várias pessoas chamam o Marco de Marco, né? Que é o nome dele, claramente. Mas dentro de casa ele não pode ser o Marco porque existem muitos Marcos e a gente já vai chegar lá. Para algumas pessoas da época da faculdade, escola/faculdade, a gente já falou isso em algum episódio aleatório do Nu. O Marco também é chamado de Marcola ou de Cola, para os que querem reduzir ainda mais o apelido, né? Excelente, excelente. Vamos trazer aqui então a próxima convidada da noite, ou da manhã, ou da tarde, depende de quando você está ouvindo, que é a tia Naidinha, que também é a madrinha do Marco. Atenção! Olá, meu nome é Naide. E naquele 25 de março, há uns tantos quantos anos atrás, eu estava naquela sala de parto. Eu sou tia Naidinha, estava ali do lado do lençol, a mamãe estava atrás do lençol, eu vi primeiro. Quando ele abriu os olhos, quem ele viu primeiro? Eu. E quem foi a primeira a ver o bebê primeiro? Eu. Ou seja, eu sou a primeira, eu tinha que ser a primeira aqui hoje para desejar a você um feliz aniversário. Esse 25 de março vai ser luminoso. Também celebramos o dia do meu casamento, que você entrou comigo, porque eu te amo, porque você é meu afilhado, porque você é meu sobrinho. E se você não fosse nada disso, você ia ser escolhido por mim do mesmo jeito, que eu te amo muito. Parabéns, felicidades, te adoro. Vem me ver que eu tô pertinho, tô na Espanha. Um beijo. Excelente, excelente. Eu adoro a ideia de que a gente sabe, agora tá documentado aqui para todos vocês, quem foi a primeira pessoa que o Marco viu na vida, né? Não sei o quão relevante isso é, mas eu gosto desse tipo de registro. Não sei vocês, eu gosto desses pequenos detalhes sobre a vida. Excelente, excelente. Que Espanha é aqui do lado, né, Marco? Vamos fazer um road trip e conhecer a tua família da Espanha. Quer dizer, conhecer não, né? Eu conhecer. Tu visitar, no caso, né? Excelente, excelente. Eu tô com o coração aquecido de fazer esse episódio, confesso pra vocês. Já tô assim,
Eu já tô satisfeito. Se o Marco não tá, eu tô satisfeito, galera. Desculpa aí. É isso. Não é sobre mim. Esqueçam isso. Marco, vamos continuar então os depoimentos do arquivo confidencial. Oi, eu sou Naide, tenho 82 anos. Conheço o Marco desde que ele estava na barriga da mãe dele, que é minha filha Rosa. Eu sou a sua avó, a avó doida dele, porque ele tem outra avó, que é a juizada, que é a mãe do pai dele, e tem eu, que não tenho um pinguinho de juízo. E entre as minhas doidices, a maior dela, de todas, é que eu sou louca, louca, louca por ele. Admiro, ele foi uma criança excepcional, um menino muito bom. Ele tem tudo de bom, honesto, íntegro, maravilhoso. Tenho um grande orgulho dele. Parabéns, Marquinho. Parabéns pelo seu aniversário. E parabéns a nós que lhe temos entre nós. É uma felicidade fazer parte da família Marcola. Confesso que tudo sobre esse áudio me pega, principalmente o final. A felicidade de fazer parte da família Marcola. Excelente, excelente. Pra mim é sensacional. A avó do Marco já foi mencionada várias vezes durante os episódios, né? Inclusive no episódio 0, se não me falha a memória. Então, olha, abraços. Eu sei que ela ouve a gente, é uma ouvinte assídua do No Aleatório. E, de novo, é um daqueles áudios que aquecem o coração, não é mesmo? Marco, eu sei que estava na linha de pessoas já da família. Bom, mas como essa pessoa já te conhece há tanto tempo, eu pensei em abrir aqui esse espaço para estar ali também, né? Como família também. Não sei se você se importa, mas vamos trazer aqui. Também já foi uma convidada do nosso podcast. Vamos trazer Natália. Oi, oi, aqui é a Natália, ou como o Marco gosta de me chamar, aqui é a Linha. E a gente é amigo desde a época do Colégio Militar, no final da 8ª série, quando em uma festa Marcola achou por bem me contar todos os podres da vida dele. Tudo que ele tinha feito de errado, ele confiou em mim. E assim nasceu uma grande amizade que já dura aí muitos anos, mais de uma década. E desde então, Marcola tem sido o meu melhor amigo e tem sido realmente um irmão para mim, assim, passou junto comigo muita coisa, me ajudou demais já em vários momentos, já me ouviu desabafar demais. Eu também já fui ombro para ele várias vezes. Mas a gente também dá muita risada sobre absolutamente qualquer assunto. É sempre muito bom quando a gente se encontra e fica conversando sobre qualquer coisa, jogando conversa fora. A gente sempre tem assunto, a gente começa a filosofar sobre qualquer besteira. E eu acho isso muito massa, assim, tipo, a gente entra na viagem um do outro, assim, é muito massa. E eu sempre vou estar aqui para apoiar ele. Ele realmente é uma pessoa muito, muito importante na minha vida. Ele sabe disso, mas é sempre bom reforçar. Muito, muito especial para mim. E, obviamente, nesse dia de hoje, nessa grande homenagem aqui, desejo, as melhores coisas para ele sempre. Ele sabe disso. Ele merece ser muito feliz e ter tudo que ele quiser conquistar na vida. E é isso, eu vou estar sempre aqui para aperrear ele, para ficar tirando onda das coisas que ele faz, desmentindo as mentiras que ele conta, porque tem que ter alguém, né, do lado ali para dizer, galera, ó, essa historinha aí que ele contou, desconta aí uns 20, 30%, entendeu? Que o meu menino gosta do entretenimento, né? Mas é isso, velho. Pô, Marcola é muito especial para mim, amo do fundo do coração. E é isso. Um beijo, feliz aniversário, amigo. Amo você. Excelente, excelente. O menino gosta de um entretenimento, né? Natália, 2025. Adoro. Eu também gosto de entretenimento, mas eu sou mais da parte que ouve o entretenimento, não a parte que faz o entretenimento, né? Assim, eu não tenho tanta capacidade para apimentar as histórias como o Marco consegue. Então,
A minha função no podcast é só trazer fatos irrelevantes e o Marco é que dá aquela... Sabe aquele salzinho? Pronto. É o Marco. Né? Como eu disse, não foi a primeira pessoa que tinha trazido essa informação. Então, fica aí a observação. Se vocês estão ouvindo no aleatório achando que nós somos só sobre fatos, a gente tenta o nosso melhor, mas é inevitável, é a limitação dos interlocutores, não é mesmo? Então, Marco, como tá aí o coraçãozinho? Eu tô, de novo, coração quentinho. Vou trazer aqui a Rosinha, que já trouxemos em episódios anteriores. Aliás, um dos primeiros episódios, né? Rosinha, que é Eu sou irmã Rosinha, irmã mais velha de Marquinho. Crescemos juntos e sempre fomos muito companheiros. Ele sempre foi um grande exemplo para todos nós. Parabéns por ser quem você é e do jeito que você é. Eu tenho muito orgulho de você e sou muito grata por ter você em minha vida. Eu te amo muito. Um feliz aniversário. Meu super irmãozão. Beijos. Fofinha, né? Fofinha. O Marco realmente é um grande irmão. Vocês vão perceber isso tanto por esse áudio quanto pelo próximo que vai vir. Não tem muito por que atrasar. Eu vou trazer também Marco Vinícius, também da linhagem de vários Marcos, várias Rosas que tem na família. Já trouxe a Rosinha. Vou trazer o Marco Vinícius agora. Bom, aqui é Marco Vinícius, irmão de Marco Túlio, filho de Marco Túlio, filho de Rosa, irmão de Rosinha. Estou aqui com minha namorada, Vitória, também conhecida como Mavi. Oi, parabéns, Marquinho. Que por coincidência é o nome da filha de Rosinha também, da minha sobrinha, Mavi. Então estamos aqui hoje para poder celebrar realmente o aniversário de Marquinho. Hoje é dia 25 de março, né? Pelo menos o dia que está transmitindo essa mensagem. E eu queria trazer um pouco dos bastidores, né? Um pouco das pessoas que conhecem Marquinho muito como amizade, muito como tudo. Vocês têm que saber também como é que ele é com a família. E Marquinho, para mim, sempre foi uma pessoa 100% presente. Ele sempre esteve a par de todas as minhas dificuldades, sempre foi uma pessoa que quis me ajudar, sempre foi uma pessoa que estava muito preocupada com tudo. Eu me lembro até hoje, desde o intercâmbio, eu só estava querendo falar para ele que eu estava morando longe e ele foi lá e já fez um discurso dizendo como é difícil ficar longe da família, mas na verdade só tá falando que eu estava demorando 40 minutos para chegar na faculdade. Então esse é Marquinho, de fato, essa preocupação, essa empatia, até um certo ponto chata, mas assim, é legal também um pouquinho. Essa empatia é o que caracteriza Marquinho, essa preocupação pelos outros, preocupação pelo próximo, principalmente comigo. Ele sempre foi um irmão muito protetor comigo, desde que um dia ele tentou me matar, dando uma cotovelada no meu pulmão. Foi um desespero, minha família ficou desesperada, eu fiquei desesperado, ele ficou desesperado. Eu acho que eu fiquei sem olhar na cara dele durante um bom tempo, assim, e tal, etc. Mas, assim, desde esse tempo, ele sempre me defendeu de qualquer situação difícil. E é isso, esse é Marquinho, então vocês também devem conhecer esse lado dele. E eu acredito que um momento também muito marcante que eu tive com ele, só um ponto especial, né? Eu acredito que a gente tá junto desde que eu nasci, né? 25 anos. E esses foram 25 anos de que cada vez mais, cada ano mais, eu pude conhecendo ele, pude aproximando mais dele. Eu acho que o ponto onde realmente dá aquele choque do quanto você ama essa pessoa foi durante o casamento dele, que foi um momento muito feliz, tanto para a família toda quanto para mim. Eu tenho certeza disso, apesar de eu não me lembrar muito bem do casamento, mas eu tenho certeza que foi muito importante, tenho certeza que foi lindo, tenho certeza que o bolo estava lindo, que eu não prestei atenção. Então é isso. Meus parabéns, Marquinhos. Muita felicidade, muita saúde. Sou muito orgulhoso de você, muito orgulhoso da sua trajetória, muito orgulhoso pela sua luta diária em conseguir em busca da felicidade. Então, você é uma pessoa que me inspira muito nesse sentido, você é uma pessoa que me inspira muito pelos seus objetivos, que você vai atrás da vida, pela sua ética, pela sua moral, apesar de discordar parte dela, tudo bem. Então, é isso, irmão. Te amo muito. Eu só queria falar, né, que Marquinhos é uma pessoa muito especial. É realmente um cunhado maravilhoso que eu poderia ter. Me acolheu em Portugal, me acolheu
E na Alemanha, enfim, em qualquer canto do mundo a gente sabe que pode contar com ele. E com certeza ele é o cara que eu conheci, né? O cara mais chorão que eu já conheci na minha vida. Em qualquer momento a gente sabe que a gente pode olhar para ele e pensar, Marquinhos tá chorando. Mas eu acho que isso diz muito sobre ele, né? Enfim, Marquinhos é super emoção, se entrega, é genuíno e é muito bonito. E, enfim, é isso. Queria dizer que Marquinhos é muito especial e que eu espero que venha muitos momentos juntos. Um beijo enorme e saudades. Beijo. Te amo, Marquinhos. Excelente, excelente. Ai, Marco é muito chorão. A qualquer momento eu posso pensar no Marco e eu sei que ele vai estar chorando, me pegou demais. Ai, ai, ai. Marco, que história é essa da cotovelada, Marco? Que isso, pô? Eu sei que relação entre irmãos às vezes é complicada, mas isso aí me pareceu meio criminoso, Marco. Não é a primeira vez que supostamente você admite crimes nesse podcast. Aqui, ó, denúncia. Denúncia. Marco Vinícius trouxe denúncia. Marco Vinícius, se você tá sobre algum tipo de violência do Marco, manda um e-mail para nualeatoria@uncodedprod.com. Vai direto pra minha caixa de e-mail. Fica aí a minha preocupação como co-host desse programa. Ai, ai. Excelente. Não tive nenhuma memória do casamento. É muito bom, né? Porque primeiro ele fala assim, você sabe o quanto você é uma pessoa quando você tava lá no casamento, né? E aí a próxima parte é ele explicando como ele não lembra nada. Entendo, em parte. Mas é muita loucura, né? Ai, ai. Eu não tava no casamento do Marco porque, bom, eu não conhecia o Marco. Mas imagino que tenha sido muito bom. Então, a lista está começando a chegar no final. Eu vou trazer aqui a Gabi. Gabi, que é a esposa do Marco, já participou do No Aleatório também. É minha amiga também. E acho que eu vou trazer um por trás dos bastidores, que eu mandei mensagem pra Gabi. E assim, foi uma aposta que eu fiz. Que era tentar mandar mensagem pra ela quando eu suspeitava que talvez ela não estivesse próxima do Marco, pra não correr o risco de ele ver a mensagem e acabar estragando a surpresa. Mandei mensagem pra Gabi. E o Marco tinha acabado de entrar no banheiro, né? Casa de banho aqui em Portugal. E aí ela mandou um áudio. E ela foi assim, ó, emoção pura. Mandou assim um áudio. Vocês vão até notar que talvez ela fale um pouquinho rápido. E quando o Marco saiu do banheiro, ela tava tipo assim, chorando. Aí ela, foi o rímel que entrou no meu olho. Ai, excelente, Gabi. Excelente. Ai, com vocês, Gabriela Rosa. Oi, gente, eu sou a Gabi, a esposa do Marco. Eu conheci ele na época da faculdade, né? Eu já tava pra vir pra Portugal e ele também. E assim, ele desde o começo me conquistou com essas piadinhas malucas dele, esse senso de humor, essa inteligência e esse jeito de conectar as pessoas e de entreter todo mundo. E eu acho que é uma coisa que vocês também conseguem sentir, né, ouvindo um pouco no aleatório. E queria passar aqui para deixar os parabéns, né? Meu amor, você é uma pessoa maravilhosa, eu te admiro e te amo todos os dias. E, já tô emocionando. Que a gente possa ser muito feliz e tô muito orgulhosa de tudo que você conquistou. E que seja mais um ano de muito florescer e muitas conquistas e muitas ideias malucas criativas. Beijo! Excelente, excelente. Gabi, muito bom. Essas piadas malucas. O Marco é o cara da piada, né? O Marco sempre com as suas piadinhas, né? Esse é o teu jogo, né, Marco? Conquistou o coração da Gabi aí com as clássicas piadinhas dele. Excelente. Compreensível, inclusive. Vou trazer aqui. Tá em parte 1 e parte 2 os áudios da Dona Rosa, que, pra quem não sabe, é a mãe do Marco. Então aqui vou abrir espaço, né, pra Dona Rosa trazer alguns insights aqui sobre o Marco. Há 32 anos atrás, Marquinho não nasceu, ele estreou. Aí já fala pro pessoal aí do programa para bater uma salva de palmas nessa hora, hein?
Todo mundo queria ver o super bebê que nasceu com 54 centímetros e pesando meros 5,3 kg. Ele não nasceu roxinho, ele nasceu bem branquinho e super cabeludo. Era um bebê de 1 mês na maternidade. E acreditem, todo mundo queria ver o bebê que tinha nascido com 1 mês de idade. Foi um sucesso. E assim foi na vida inteira dele. Tudo que ele faz muito bem feito e de coração. Ele é amor puro. Ai, excelente. O Marco nasceu com 1 mês. Primeira gestação de 1 ano. O Marco já nasceu sabendo ler e escrever. Ai, excelente. Filho, você nos orgulha sempre. Estudioso, educado, capaz, bonito. Sou eu que acho isso não, né, Gabi? Adoro reviver um pouco das nossas histórias através do podcast de vocês. Amamos muito, somos muito orgulhosos de ter você como filho. Desejo tudo de bom nessa nova fase de sua vida. Feliz aniversário e amo muito você em todas as minhas porções. De mamãe ou de cachorra, né? Que afinal de contas, meu lado Nala também ama muito você. Um beijo muito grande. Ai, excelente. Gente, só para dar uma pequena observação para os ouvintes do Nu, é que a mãe do Marco tem, né, uma cachorra, uma cadela, e ela é simplesmente uma celebridade na internet. Eu vou colocar o link aqui na descrição do Instagram dela, mas ela é uma celebridade. A cadela, tipo assim, ela é... Sabe cadela influencer? É exatamente isso. Ela é incrível. E a mãe do Marco, tipo assim, controla todas as redes sociais, obviamente, né, porque não é cadela. E sempre tem umas piadas muito boas que ela consegue fazer, tipo assim, como se fosse a cadela respondendo. Adoro, inclusive. Muito bom. Marco, a gente já tá se encaminhando pro final. Só tem mais um áudio. E eu acho que todo mundo já entendeu o quanto você é amado por todos os seus amigos e família. Então eu vou trazer aqui o áudio do seu Marco Túlio pai. E espero que encha o seu coração e o coração dos ouvintes de muito carinho, que é sempre muito importante. Então, com vocês, seu Marco Túlio pai. Oi, pediram aí para que a gente falasse sobre o aniversário de Marquinho, né? Então, mais uma vez a gente vai estar hoje, mas tentar ser bem rápido aqui. Bom, a gente, mesmo distante, fica um pouco tranquilo quando ele está aí fora, porque ele nasceu num dia que é consagrado a Nossa Senhora. Então a gente sabe que ela está sempre tomando conta dele, né? Isso não é um privilégio dele, o irmão dele também tem esse privilégio. Então a gente fica mais tranquilo, sabendo que ela está sempre olhando por ele. Isso não significa que a gente tem que ser desatento, né? Ou não ter cuidado, mas o fato dela estar por perto ajuda nas tomadas de decisão. Mas é sempre bom a gente estar sempre vigilante e a gente está sempre vigilante com relação a proteger ele e os irmãos, né? Até muito mais do que eles gostariam que a gente tivesse. As crianças crescem, né? Acham que a missão dos pais acabaram, mas a gente sabe que não acaba, não é mesmo? Então, o Marquinho é bom, é gentil, é carinhoso, né? Não puxou a minha, é claro. Né? Tem esse lado, é o lado da mãe dele. Ele foi educado pelo meu pai, graças a Deus. Isso, graças a Deus por ele. Né? Se tivesse sido por mim, a coisa talvez tivesse sido mais difícil. Não precisou levar nenhum puxão de orelha quando eu era pequeno, embora, ser sincero, tenha tido vontade de dar alguns puxões
depois que ele cresceu, né? Eles, toda criança acha que aprende tudo sozinho e que chega num determinado ponto não tem mais nada a aprender, né? E isso não é verdade, né? Isso não acontece dessa maneira. Então, às vezes dá vontade de dar uns puxões de orelha, mas acho que isso é síndrome, síndrome da perfeição de todos os pais. Então, vou tentar ser rápido aqui, mas nesse aniversário a gente está longe de novo, a gente torce para que ele tenha sucesso na nova realização dele, que ele está muito entusiasmado, que ele tenha paciência, reflita muito sobre todas as decisões que vão ser tomadas, porque elas, decisão não afeta o passado, isso afeta somente o futuro. Então, tem que sempre pensar lá na frente para que as decisões sejam as mais corretas, né? E foco, né? Às vezes a gente vai devagar, mas devagar com foco a gente chega mais longe se estivesse correndo e fazendo atalhos aí no caminho. Às vezes os atalhos levam para trás. Então é sempre bom a gente olhar para frente. Então é isso aí. De resto a gente está sempre por aqui. Mesmo quando a gente não estiver mais, a gente sempre vai estar. E a gente deseja muito sucesso, muita saúde, muita paz para ele. E dizer para ele que amamos muito e que muito orgulhosos dele, muito felizes pela vida que ele escolheu e está vivendo com felicidade. Beijo, Marquinho. Te amamos. Tchau. E é isso, Marco. Eu decidi gravar o meu áudio por último. Não porque eu me acho mais importante do que todo mundo que veio antes de mim. Acho que não é essa a prepotência da minha fala. Ou qualquer prepotência. Eu acho que pra mim, eu já me acostumei com a ideia de ser o Paulo, o co-host no aleatório. Então, pra ser capaz de fazer esse áudio, eu tenho que sair um pouco do personagem. Então, vocês perceberam que o Marco é uma pessoa muito amada. Porque ele é uma pessoa muito especial. Ele inspira muita gente, me inspirou bastante. E ele tem essa característica muito forte de ser uma pessoa que sabe calcular as coisas, sabe ver os próximos passos. Mas ele também sabe sonhar. Às vezes pensar um pouquinho fora da caixa e ir lá e conseguir. Ou fazer as coisas com que se tem. Às vezes a gente fica muito preso no ideal de se fazer as coisas do jeito perfeito. E o Marco é muito bom em... Esse é meu sonho e eu vou fazer com que se tem. O que eu tenho na minha disposição? E isso me inspira muito. Marco, feliz aniversário. Eu espero que você esteja tendo um momento incrível. Que é isso que eu e todo mundo que falou alguma coisa nesse episódio ou que não falou, mas que pensou pelo menos, tá desejando pra você. Feliz aniversário, Marco. Por último, queria agradecer a Gabi, a Natália e o Marcos por terem me ajudado a coletar os áudios e me ajudado a fazer essa surpresa pro Marco. Vocês são incríveis, pessoal. Muito obrigado. E com isso, eu acho que terminou. Esta fera.